Alô você, estamos aqui gravando mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos conversar com uma advogada tributarista, a Andrea Giuliani. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e eu vou explicar direitinho o que ela vai falar para você. Um minuto. Como eu falei, hoje nós vamos conversar com a Andrea Giuliani, uma advogada tributarista. Mas quando fala em advogada tributarista, você vai perguntar, mas o que ela vai ajudar? O grande mote aí é a oportunidade de redução de impostos num país que tem a maior carga tributária. Pensa muito bem que isso pode te ajudar muito. Andrea, por favor, se apresenta aí para o nosso público. Alcides, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Realmente, gente, um tributarista no Brasil não é luxo, é essencial. Essencial, sim. Porque a gente tem a maior carga tributária do mundo. E, Alcides, o tributo, ele faz parte de custo. Sim. E a gente não percebe muito isso no dia a dia. A gente vê o nosso, espreme o fornecedor, tenta comprar mais barato, mas a gente acha que o tributo a gente nunca pode fazer nada. Certo. Mas a gente pode fazer muita coisa para reduzir a carga tributária. Eu estou aqui para tentar ajudar. Para ajudar. Nesse assunto. Seja muito bem-vinda, tenho certeza que o nosso público vai gostar. Mas conta aqui um pouquinho de você, o que você já fez, quem é a Andrea, o que você estudou, para o público saber que não está conversando com quem não conhece não, hein? Legal. Sidão, eu tenho mais de 25 anos de experiência, me formei aqui em São Bernardo, na Faculdade de Direito de São Bernardo, e fiz pós-graduação na área tributária, porque meu pai é empresário aqui na região, e desde já sofreu muito, né? Desde que eu estava na faculdade, ele chegou lá com uma execução fiscal. Filha, você precisa me ajudar com isso. Eu falei, o que é isso, pai? Isso aqui é um imposto que eu estou devendo na empresa e o governo está me executando. Olha. Eu falei, nossa, mas você não pagou imposto? Não dava para pagar tudo, né, filha? Olha aí. Então, quando eu era estagiária na faculdade, eu fui atrás para tentar entender o que era. E aí eu entendi que o trabalho do tributarista é um trabalho de cidadania fiscal. Certo. Que você tem que informar para as pessoas, para os cidadãos, o que ele está pagando, por que ele está pagando, e se existe uma forma de pagar menos. A gente não está propondo para ninguém ser sonegador. Correto. Né? O problema é muito maior. Exato, porque a gente pensa assim, eu tenho um problema tributário, eu vou falar com o meu contador. Mas a diferença do contador para o tributarista é muito grande. E é isso que a gente faz. Então, há 25 anos, a gente ajuda os empresários a verificar essa parte tributária. Eu tenho história de advocacia há 23 anos. Legal. Então, eu sou empresária que cuida de problemas de empresários. Mas foi o seu pai que te deu esse gostinho aí de começar a trabalhar com como reduzir impostos? Foi meu pai. Quando a gente está na faculdade de Direito, a gente tem uma grande alternativa, né? Você pode ser juiz, promotor, delegado ou advogado. E eu não tenho ninguém na minha família que é advogado, nem nada na área jurídica. Certo. Meu pai falou, faz faculdade de Direito porque a gente precisa de alguém de confiança para as nossas empresas. Para fazer as análises. Exato. Eu querendo ir para a Austrália surfar, eu era muito nova, eu entrei com 17 anos. Eu nem sabia se estava na faculdade certa, porque eu queria fazer educação física, administração, e acabei fazendo Direito. E no meio da faculdade eu percebi o quanto é importante a função de um advogado. Então eu fiz vários estágios na magistratura, na promotoria, mas eu gostei mesmo quando eu fazia estágio em história de advocacia. E você tem alguma especialização nessa área? Na área tributária, precisa. Eu fiz 5 anos de faculdade, fiz 2 anos de especialização na PUC, São Paulo, na área tributária. Vocês viram que ela tem nome, sobrenome e experiência, certo? Sim, e vários outros cursos, né, que a gente faz de CMS, de PIS e COFINS, e congressos tributários. Então, assim, a gente não para de estudar. Agora, com a reforma tributária, então, nós iremos um analfabeto tributário, que tem que aprender tudo de novo. Vai mudar tudo, tem que recomeçar. Exato, tudo, né? É isso. Agora me fala um pouquinho, o que faz exatamente um advogado tributarista? Boa, essa pergunta é muito legal. Porque embora eu entenda que é tão fundamental, as pessoas, os empresários não sabem disso. Certo. Porque as pessoas, os empresários, pensam que se eu tiver algum problema tributário, eu vou falar com o meu contador. Porém, o contador, ele tem a função... Você me roubou a minha próxima pergunta. Eu falo, todo mundo tem contador, mas ninguém tem advogado tributarista. Você já, é mais já foi lá na explicar. frente, mas vamos lá, por favor. Né? É mais fácil de explicar. O contador, ele é fundamental para o negócio. Ele vai olhar o dia a dia da empresa, vai olhar o seu faturamento, como é que aplica a legislação no seu caso. Se mudou alguma legislação, ele explica na hora, você tem que mudar isso. Mas o contador, a função dele é cumprir a lei. Sob pena de uma responsabilidade pessoal dele. Certo.
Então ele tem que fazer tudo que a lei manda. O advogado, ele tem uma visão um pouco diferenciada. Não é melhor nem pior, mas é diferente, é diferente. Ele vai analisar, pô, aquela lei que acabou de sair, que manda tributar os 10% de distribuição de lucro na fonte lá dos empresários. Ela é condicional? O contador vai lá, vai aplicar. A gente vai discutir essa aplicação dessa lei. Não é que o contador não... Ele pode até saber se é ou não é, mas não é função dele questionar. Isso. A função dele é executar e aplicar. Exato. O seu papel é, ó, vai aplicando, mas eu estou olhando aqui se tem uma forma de não pagar, de continuar trabalhando de forma lícita, mas diminuindo os impostos. Sim. É mais ou menos Exatamente. Existe forma de não pagar também. Sim. Por exemplo, hoje está muito na moda... Sim, mas não pagar na lei. É isso que eu quero dizer. Não pagar e levar uma multa depois. Isso, vou dar um exemplo. Hoje está falando muito de holding. Correto. Né? As pessoas fazem as holdings para fazer a proteção patrimonial, planejamento tributário. Então, quando você faz? Você tem vários imóveis seus na pessoa física. Certo. Aí você pega esses imóveis e transfere para uma empresa, que é a holding. Sim. Quando você transfere da pessoa física para a pessoa jurídica, lá no cartório, quando você vai registrar a matrícula, ele vai cobrar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, que é municipal. Só que esse imposto, pela Constituição Federal, você não pode pagar. Então... Fiquei em silêncio aqui porque eu estou aprendendo, hein, gente? Então, o que acontece? A Constituição Federal diz que existe uma imunidade, ou seja, não pode pagar o imposto quando você transfere imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Porém, os municípios não estão nem lá e legislam. E o cartório exige. Se você vai fazer a matrícula do imóvel, você pagar esse imposto. Sim. Não adianta você falar com o contador sobre isso. Você tem que falar com o tributarista. O tributarista vai entrar com uma ação na justiça para pleitear que o judiciário aplique a Constituição. E a gente tem vários ganhos de causa com relação a isso. Então, você registra os imóveis sem pagar o ITBI. Por quê? Tem que aplicar a Constituição. E existe a hierarquia das leis. A Constituição é a nossa maior carta. Não pode vir outras leis e fazer algo contra a Constituição. E nesse exemplo que você deu, de praxe é o Estado, a Prefeitura cobrando imposto e o próprio cartório. Ele vai lá e manda o boleto para você. Ele não tem a capacidade nem competência de falar, não precisa pagar esse imposto porque tem uma imunidade na Constituição. Tem que contratar um tributarista. Então, aí é sorte de quem está fazendo essa transação e chamou um advogado tributarista. Exato. E não devia ser sorte, Alcides. Isso que eu queria falar. O trabalho do tributarista ele é muito maior que isso. Ele é um trabalho, eu entendo, de cidadania fiscal. Porque no país que a gente tem a maior arrecadação tributária da história, a gente tem déficit público ainda. Então, é um trabalho de cidadania. A gente tem que falar, olha, ninguém está falando aqui, ninguém vai pagar mais imposto. Embora eu acho que uma anarquia tributária é o que ia salvar o nosso país. Mas, enfim. Vamos lá, outro podcast. Vamos lá. Uma questão mais institucional. Mas, assim, é um trabalho de cidadania. Você tem que informar as pessoas sobre isso. Por que você vai pagar um imposto que é inconstitucional? E a maioria das pessoas não sabem. Então, quanto maior espaço a gente tiver para falar sobre isso, quanto mais chance a gente tiver de informar as pessoas dos direitos dela, eu acho que é super importante. E é isso que um tributarista faz. Ele olha todos os tributos, seja estadual, municipal, federal, e vai olhar dentro de uma empresa. Olha, esses tributos aqui têm algumas oportunidades, que são as pessoas falam que são as brechas na lei. Não é brecha, é só uma visão diferenciada. Exato. E, por exemplo, como é que funciona o nosso trabalho? Então, vai lá, lançaram uma lei nova. Vamos pegar essa lei fatídica aí da distribuição de lucros. Sim. Fala um pouquinho para o pessoal. Isso é importante. O que é essa mudança aí? O que aconteceu? No nosso país é o seguinte, gente. A gente tem uma empresa, a empresa fatura, o que é? Ela emite nota fiscal. Sobre esse faturamento, a gente recolhe todos os nossos impostos, todos, que já é alto, que é a maior carga tributária, já é super alto. Depois, quando sobra o lucro, esse lucro sempre foi distribuído para os sócios sem imposto. Que está correto. É um lucro, né? É um lucro. Ou seja, o lucro já foi tributado. Exato. Aí que falaram assim, mas todos os países desenvolvidos tributam o lucro. Não, mas já foi tributado. Não, verdade. Porque nos outros países, nos Estados Unidos, o que acontece? As empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas têm imposto pequeno. E quando você distribui lucro para o sócio, é que você paga um imposto alto. Certo. Só que ninguém distribui lucro. Fica todo mundo na empresa. Tudo distribui na empresa. Um pouquinho só. Entendi. É o contrário. Aqui não. E aqui não é certo. Porque você paga todas as contas da empresa na empresa.
distribuía o lucro sem imposto e o empresário sócio pagava as contas dele, pessoa física, na conta dele. Que é o correto. Que é o correto. Agora, além da empresa pagar todos os impostos da pessoa jurídica, quando distribui o lucro para o sócio, e esse lucro for mais de R$50 mil por mês, porque ele quer pegar alta renda, vai pagar mais 10%. Isso é um absurdo. E o empresário fica bravo porque o que ele já foi tributado como empresa já é muito alto. Como você falou, né? O país com a maior carga tributária. Às vezes não, na maioria das vezes, o governo é o maior sócio da empresa. Sim. Ele recebe muito mais do que os próprios sócios. Sim, sei bem disso. Mas é outra história. Vamos lá, senão nós vamos parar essa conversa. Então, por exemplo, essa lei nova. O contador vai fazer o quê? Ele vai lá e aplicar a lei. O tributarista vai achar algumas alternativas para você não ter essa tributação. Uma redução. Por exemplo, uma alternativa é você abrir uma holding. Você transfere o dinheiro dessa empresa operacional tua, você transfere para uma outra pessoa jurídica. Sim. E essa pessoa jurídica que tem os seus imóveis, por exemplo, vai pagar lá a despesa que você pagava antes como física. O IPTU, o condomínio, as reformas que você faz ali, uma arquitetura que você queira contratar. E não é uma distribuição de lucro, então você não vai ter uma taxa de 10%. Exato. É uma possível redução. Aí tem gente que fala assim, pô, mas então, realmente, quando tem um negócio desse, os empresários se organizam, não pagam imposto, e quem paga imposto é o pobre. Agora, André, deixa eu provocar aqui um pouquinho. Quando você dá os seus argumentos, quando você conta aí para nós qual é o papel de um advogado tributarista, minha cabeça vê assim, pô, todo mundo tem um tributarista a tiracolo. Ai, que delícia. E, na verdade, é o contrário. É. Então, como você tem mais de 20 anos atuando isso, por que que o empresário brasileiro, ou a grande maioria, não tem um tributarista do lado dele? Todos só tem um contador. Eu não estou falando mal do contador, não. Não, tá? Tem que ter. Tem que ter. Mas o que gerou, qual que é esse ranço aí que existe do empresário em relação a um advogado tributarista? Olha, eu te dizer, acho que é um problema até cultural. Porque as pessoas acham que talvez da mesma forma que você procurar um psiquiatra é um problema, talvez você procurar um tributarista é um problema também. Só que não, um tributarista vai te ajudar a reduzir a sua carga, a economizar tributos. Só que isso talvez seja um preconceito. Né? A pessoa acha que tudo que tem a ver com imposto tem que falar com o contador. Não necessariamente. Né? Tem que falar com os dois, na verdade. Os dois juntos é uma fórmula de sucesso numa empresa. O contador junto com o tributarista é uma fórmula de sucesso. Porque também tem muito tributarista que vai muito além. Né? Que coloca algumas situações até de risco. Mas, hoje em dia, no país dos tributos, o que é risco? Fechar a tua porta porque você não consegue pagar o imposto? Quantas vezes eu vou em empresas que as empresas estão tomando empréstimo bancário para pagar o imposto? Aí eu começo do fim. Nossa. Mas tem muito assim, Alcides. E é triste quem tem empresa, com certeza você fica pensando nisso. Né? Exato, e é triste isso, porque tem muita gente nessa situação. Porque começa a não estudar a parte tributária, não opta pelo regime mais adequado à sua empresa, porque no Brasil ainda a gente tem uma facilidade, a gente tem 3 regimes tributários possíveis: o simples, o lucro presumido e o lucro real. Certo. Todo mundo morre de medo do lucro real. Mas todo mundo morre de medo, porque você vai ser fiscalizado se você optar por isso, você tem que ter uma empresa muito controlada, você tem que ter uma empresa que todas as finanças estão em ordem. Não necessariamente assim. Mas de qualquer forma, para mim, agora falar por Alcides, esse é o normal, você tem que ter. Sim, mas não é a realidade das empresas. As empresas são muito desorganizadas. E aí eles pegam esse viés e não aplicam o lucro real. Mas isso é uma questão cultural. Olha aí. É uma questão de desconhecimento. Sabe? Assim, tem empresas pequenas que têm um lucro menor ainda, tendo prejuízo, deveriam estar no lucro real. Que teriam um lucro melhor e tal, mas por serem desorganizadas, preferem o caminho mais fácil, não o caminho melhor, né? E aí eu falo assim, mais fácil para quem? Para quem te ajuda na parte de assessoria nesse sentido? Ou é mais fácil para você? Porque o simples, o que é o simples? Você paga todos os impostos numa alíquota única. Certo. Só que o simples é cruel e é uma armadilha, porque quanto mais você fatura, maior é a alíquota. Então tem muita gente, por exemplo, outro exemplo que eu vejo agora, eu trabalho muito para médicos. Certo. Os médicos, eles têm uma questão assim, que eles são muito atentos aos pacientes, mas eles não são bons na gestão do negócio deles.
né? E é Isso é muito normal. É Tem normal, muito e tá tudo técnico bem. que é sensacional, a hora que ele monta a empresa dele, a maioria quebra, porque tem é um mundo diferente. Não Exato, é só o techniquez que mantém uma empresa. exato. Advogado também é assim. Né? Eu faço parte da comissão de empreendedorismo na advocacia. Porque advogado acha que aquilo não é um negócio, não tem que dar lucro. Tem vergonha de vender, tem vergonha de cobrar. Olha isso. Nossa. Médico também. Médico tem vergonha de oferecer o serviço, tem vergonha de cobrar, tem vergonha de aparecer nas redes sociais. Mas isso é cultural também, né? A gente não foi doutrinado na nossa faculdade para isso. Acho que a necessidade é que depois Que vai levando, a gente tem que ralar para aprender o que a gente faz. Certo. Mas, por exemplo, os médicos. Tem muito médico que eles faturam bem, né? Eles têm. Sim. E aí eles vão lá e são tributados pelo simples. Alíquota de 20%. Quando eles poderiam estar reduzido no lucro presumido, sendo equiparado ao hospital, tendo uma redução de 70% da carga tributária. Nossa, 70% de redução. 70%. Olha que diferença. Eu fiz um post esses dias na internet falando sobre isso, teve 890 mil visualizações. Por quê? Porque não é porque eu sou bonitinha e falo disso, é porque os médicos não sabem sobre isso. Não sabe. Olha que A coisa. preocupação dele é atender o paciente. Tinha que ter um advogado tributarista, tinha que ter um bom contador do lado, preocupado com isso. Esse Exato. daí é o negócio de vocês, Exato. não deles. E aí a gente foca para ajudar essas pessoas, para ajudar essas empresas. Porque eu acho assim, gente, ninguém tá falando aqui que a gente vai fazer sonegação, parar de pagar, inadimplência. Não. Mas a nossa carga tributária, ela tá sufocante. Não é à toa que tem muitos empresários industriais indo procurar outros países para conseguir dar conta no negócio. Então, o que você vê nas notícias aí? A Lupo indo para o Paraguai para fabricar meia. Verdade. A área tecnológica, né? Tem muita empresa indo para o Uruguai, né? Empresa tecnológica, né? É isso. Por quê? Porque lá a redução tem uma redução tributária zero. E indústria vai para onde, André? Geralmente a indústria vai para o Paraguai, tem bastante fomento para fabricação lá. Tem uma lei chamada Lei Maquila. Olha aí. A Lei Maquila é super legal para quem é industrial, quem tem fábrica. Então, ainda mais quem importa. Por exemplo, o pessoal importa tecido da China, traz para o Brasil, faz uma bainha e vira um lençol. Sim. É outro produto que industrializou aqui. Exato. O que vocês fazem? Traz da China para o Paraguai, monta uma fábrica lá para fazer a bainha, cortar o tecido e transformar em lençol e trazer para o Brasil para vender aqui. A tributação cai lá para baixo. Porque fez a Lupo, por exemplo. Não, mas é insano isso daí, não Então, dá a para gente entender, nós estamos perdendo. Exato. Estamos perdendo trabalho. Estamos perdendo trabalho. E aí tem que aumentar a Bolsa Família, tem que entrar o assistencialismo, porque Exato. ninguém quer trabalhar, porque não tem ou porque não tem trabalho, ou porque justamente o fato do imposto ser muito alto empurra as empresas para fora. Pois é. Tá vendo como a nossa É um função é ciclo importante? Como é importante o tributarista? E a tributarista que vai lá bater a porta do judiciário para brigar, para pedir. Esse imposto não pode, porque o Congresso às vezes não consegue, não tem força. É. Senado não tem força. Vai lá, o presidente sanciona uma lei inconstitucional. Sim. Então tem que a gente mesmo, na advocacia, ir lá e pleitear. E precisa dos empresários para também dar voz ao nosso trabalho para poder ajudar. Então é um ciclo. É um ciclo. Então eu acho assim, hoje no Brasil, quer dizer, hoje já está uma coisa que já está aqui, né? Já está aqui. Certo. Sempre foi fundamental e essencial a função de um tributarista. Hoje, nos níveis que a carga tributária está, e agora com a reforma tributária, que vai mudar tudo, você tem que ter uma pessoa dessa ao seu lado. E até para ajudar aqui um pouquinho, quando fala na reforma tributária, não tem a ver só com esse exemplo que ela falou, da taxa de 10% que vão cobrar sobre o lucro. Não, eles estão mudando os impostos, estão unificando uns, eliminando o outro e tal. Qual seria o grande papel, seu papel para uma empresa, sei lá, de TI nesse momento? Sim. Porque eu sei que agora as notas estão todas em teste, tem que ressaltar lá alguns impostos que ainda não precisam ser recolhidos, mas tem que ser colocados e ressaltados. Qual seria um papel aí de uma advogada tributarista nesse momento? Como que ela poderia ajudar, André? Legal sua pergunta, Cides. Olha, hoje o que acontece? Tem dois cenários que eu vejo que são muito importantes. Primeiro, realmente, começar a ajustar a tua empresa para adequar para as normas da reforma tributária. Então, em 2026, como você disse, a gente está fazendo uma alíquota teste, que é do CBS e do IBS. Então, as empresas de TI tiveram muito trabalho para formatar a nota fiscal. Tem que cair no padrão, não, um padrão totalmente diferente. Exato. Então, esse foi o trabalho que a gente teve em 2026. 2027, já dizem que vai começar a alíquota normal. Ninguém sabe o percentual ainda. Por quê? Porque eles estão estudando qual vai ser esse percentual. Com certeza não vai ser baixo, né? Infelizmente. Então, vai continuar. na verdade,
assim, vou ser muito sincera com você, eu sou um pouco entusiasta da reforma tributária. O cara que fez a reforma tributária, o professor Eurico, ele foi meu professor na faculdade. Olha, Ele é meu mentor. interessante. E assim, da forma que ele fez a reforma, é um negócio muito bom. É muito bom para o Brasil. Mas tem uma politicagem em cima dele, que aí vamos ver como é que vai ser. Na né? verdade, não, já está aprovado, Cid, já está aprovado. É só ir cumprindo. Quiçá, o meu trabalho não exista mais. E é por isso que tem muito profissional. Será? Sim. Olha lá. Não, é isso. O objetivo é que você não tenha mais a necessidade de tanta contabilidade nem advocacia tributária. Então tem muito profissional da minha área batendo de frente com isso para perder trabalho. Eu tô achando bom, que eu já quero me aposentar, então não tô achando Eu vou até fazer um paralelo aqui, que é a mesma coisa. Tem muito empresário achando que a IA vai substituir muito o funcionário. Pode até substituir alguns, mas substituir todos eu não sei. Mas vamos lá. É Você isso. é Mas quem uma coisa boa entende. também, não é? Não sei, depende para quem. Se você é quem É. perde o emprego. Pois é. Então, mas eu acho assim, a reforma tributária tem dois viés, que é eliminar tanta burocracia. Isso seria sensacional. E vai fazer isso mesmo. Por isso que talvez a gente não seja tão necessário o contador e o advogado. Porém, tem outro ponto. Como vai mudar muita coisa, todos aqueles impostos que nós já recolhemos, que nós recolhemos a mais do que devido, você pode restituir. Só que como você vai restituir depois com a reforma nova, com os tributos novos? Vai ter um choque aí. Certo. Então, o que acontece? 2026 é a grande janela de oportunidade para você, empresário, passar um pente fino na sua empresa e tudo que você nunca recuperou de imposto, você tem que recuperar agora. E talvez depois você não consiga recuperar mais. Entendi. E outra, nunca se teve tanto arrecadação fiscal. Por que será? Porque a gente está recolhendo em demasia. Os impostos estão sendo cada vez mais em cascata e cada vez mais de forma acumulativa. Certo. Então, fazer um bom trabalho de análise de tudo que você já fez nos últimos 5 anos e recuperar agora é dinheiro em caixa. Em 2027, talvez não dê mais. E vou pegar um gancho aqui. Você faz algum tipo de trabalho de recuperação de impostos, de análise de empresa, de verificar, poxa vida, o que você fez no passado daria para ser feito um pouco diferente, aqui tem uma brecha, dá para tentar buscar aqui restituir um determinado imposto, ou também viés, olhando para frente, olhando tudo que eu estou vendo que você faz hoje. Se o ano que vem você mudar, adaptar a sua empresa, você pode ter uma redução de imposto. Você faz algum tipo desse trabalho, André? Eu faço exatamente isso, Cides. Esse é o trabalho específico do tributarista. Olhar o negócio, olhar o que você faz, e por isso não existe receita de bolo, porque quantas empresas de tecnologia existem, né? Mas você faz um serviço específico. Você tem clientes específicos, o seu preço é diferente de todo mundo. Então a gente vem na sua empresa, analisa o que você faz, Certo. daqui para frente, como vai ser com a reforma, e também tudo que você já fez nos últimos 5 anos. Correto. Esses dias saiu um caso na mídia, que aquele supermercado, posso falar o nome? Pode. É um grande atacadista aí, o Açaí. Sim. Passou por uma varredura fiscal. Eles levantaram mais de 1 bi que eles recolheram a mais. Só por conta de uma interpretação da legislação que passou. Mudou uma lei, não foi aplicada de forma correta, ele pagou a mais 1 bi. Nossa, e tá com dificuldade hoje de se manter em pé, né? Tá na mídia isso também. Exato. Mas aí é recuperável Claro esse que é bi? recuperável, é recuperável. Tudo que você faz trabalho sério e mostra para a Receita Federal, olha, recolhi isso a mais, eles não negam. Então não tem esse negócio, se você mexer com os impostos, você vai ser fiscalizado. Não mexe com isso, que vai chamar a atenção do fiscal. Não existe isso. Porque o fiscal já sabe de tudo. A Receita Federal sabe de tudo. Eles têm todos os cruzamentos dos dados. Aliás, quando você pede a restituição, dependendo do tipo da empresa, ele tem que te devolver na tua conta em 60 dias. Porque é só bater documento. Gente, vocês estão ouvindo isso? Porque me dá a impressão do seguinte, que a teoria é uma, a prática é outra. Vou te dar um exemplo. O ano passado eu resolvi pagar o meu IPTU parcelado. Aí eu fui lá, coloquei em débito automático e coloquei em parcelado. Pum. Aí esse ano veio o IPTU. Eu fui lá e paguei a primeira. Quando eu olhei no dia seguinte, o débito que eu autorizei o ano passado vale para esse ano também. Aí ele foi lá e cobrou de novo. Então foi pago 2 vezes o IPTU. Eu duvido que eu vou restituir em 60 dias. Tudo bem, eu sei que eu não sou empresa, né? Mas você vai lá, você briga, tá lá. Olha, eu não tinha que pagar uma, eu paguei 2. Mas tem que entrar aqui, tem que ir pessoalmente não sei aonde, tem que fazer...
é difícil lidar com o governo. Pô, o meu governo falou, é difícil, todo mundo sabe que é difícil. Então, eu preciso de uma ajuda de uma André aqui, André, pra me ajudar, porque, infelizmente, quem está desse lado e precisa do seu trabalho, sempre pensa em algo muito difícil, né? Muito Então, complicado. por isso que Quando você conhece a lei, você fala, não, isso não é algo de 3 meses, isso é coisa de 30 dias. Pois é. Por isso que eu falo que culturalmente a gente não tem a opção de pensar no tributarista. Entende? Você mesmo já pensou que era difícil. Na verdade, eu acho que o empresário pensa no advogado quando ele recebe um processo. Quando tem um problema. Quando tem um problema. Exatamente. Fora disso, isso. ele não vai chamar o advogado para tomar um cafezinho, não vai não. É verdade, mas é isso que a gente prega. Né? A gente prega Na muito verdade, isso. não é pregar, é como você falou, é cultural, É precisa cultural, mudar isso. precisa mudar. O advogado tem que estar próximo. É isso que a gente prega. A gente é muito mais economicamente viável você evitar um problema É preventivo, né? do que você Trabalhar resolver pagar. Preventivo. Porque assim, eu falo assim, ó, você vai casar? Você vai fazer um casamento dos sonhos. Você gasta de rios de dinheiro, tá nem aí. Ai, lua de mel, o apartamento ia ficar encantado, a melhor festa, o melhor buffet para os meus amigos, não. Você tá comprando um sonho. Certo. Agora, quando você tem um problema, você não quer pagar para resolver um problema, concorda? Você não quer nem ter um problema. Você não quer nem resolver aquilo lá. Você achar que não tinha que existir. Tem gente que fala assim, teve uma intimação, eu vou rasgar e jogar fora, vou achar que vai funcionar. Ou empilha debaixo dos documentos lá, né? Não adianta, gente. Tem que resolver. Então, o que eu acho muito melhor? Ó, a gente dá um conselho, né? Conselho a gente não dá, mas, né, a gente cobra. Mas, enfim, todo ano você tem que fazer, igual você faz na sua pessoa física, um check-up. Você vai no médico fazer cardiologista, fazer exame de sangue. Boa comparação. Gostei. Faça uma consulta com o tributarista. A consulta é cobrada? Geralmente é. Claro. Né? Mas é um valor. É um trabalho, é um serviço. É um valor dentro do seu escopo. É um serviço, é um trabalho. É um trabalho, uma consulta. 1 hora, 2 horas, não é uma consulta. E às vezes é como se fosse uma auditoria. Você tem que ver se você está no caminho certo. E outra, vai analisar se tem brechas, se tem caminhos para você reduzir imposto. Exato. Dessa consulta, em 1 a 2 horas, um advogado experiente, por exemplo, eu, vai te dar um diagnóstico, vai te perguntar o que você faz, vou puxar seus dados, enfim. Olha, se está tudo bem, não está tudo bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vai dar um rumo para você. Precisa falar com o seu contador, vou precisar falar com o seu contador sobre isso, e depois a gente vai dar uma proposta. Às vezes, o que você vai recuperar de imposto é muito maior do que você vai ter de problemas ou que você tenha que reembolsar essa consulta, por exemplo. Então, não é um gasto, não é um investimento. É um investimento. Agora eu quero te provocar, hein? Ixi. Mas vai, Toma toma água então. aí. A empresa tem lá 20 anos trabalhando só com um contador e é o contador de confiança. Sim. De repente, nós vamos colocar um advogado tributarista para ajudar. Como que é essa conversa daí de um advogado do tributarista chegando numa empresa que já tem todo um vínculo? Como você falou, todos eles são bem próximos do contador. Essa conversa aí é fácil? Conta um pouquinho dessa experiência, né? Alcides, assim, vai depender muito do tipo de profissional contador. Uhum. Se é um profissional já bem experiente e entende a nossa função, vai ser bem receptiva. Correto. Agora, se for um profissional que entende que a gente vai lá apontar o dedo, mostrar erro e não sei o quê, aí vai ser não tão bem-vinda. O contratante não pode apaziguar isso, dar os direcionais? Sim, deve. Até para ajudar aí quem está Sim. pensando em mudar. Puxa, é verdade, eu sempre trabalhei 20 anos como contador. Sim. Quero colocar alguém para ajudar, olhar, trabalhar no preventivo, olhar no futuro. Como é que eu faço para não ter esse tipo de conflito? Sim, então depende muito dos dois lados, né? Da nossa parte, a gente tenta ser o mais tranquilo possível, mostrando que a gente está lá para ver oportunidades, para ajudar o empresário, para não querer colocar erro. Ai, teu contador errou aqui, olha que merda. Não. Uhum. A gente vai tendo uma forma bem sutil de lidar com isso. Não é fácil. Sim, imagino. É um grande desafio, mas assim, é fundamental para trabalhar. Eu preciso de documentação da empresa, eu preciso analisar os dados, e aí vai do empresário e fala assim, olha, é melhor eu fechar as portas do meu negócio, pegar dinheiro no banco para pagar o valor do imposto, ou eu me indispor com o meu profissional do que eu pedir uma ajuda dele, entende? Uhum. Então, assim, o jogo hoje em dia, não existe você ter uma contabilidade que não aceita um tributarista, sabe? Tem que, entre aspas, não assim dispor, é modernizar. Olha, a gente sempre trabalhou dessa forma. Exato. Eu preciso trabalhar de uma Exato. forma diferente. Está entrando reforma, está entrando impostos diferentes. Sim. E eu tenho que me readequar. E nada melhor do que quem conhece tributo. Eu vou ser muito sincera.
aquele profissional contábil que não gosta de falar com tributarista, por que não gosta? Se é para ajudar a empresa, entende? Então eu já fico um pouco alerta, assim. Mas como você falou, culturalmente, o contador que resolvia tudo, né? Culturalmente, sim. Então, você tem que quebrar esse... Não é mais... ranço, é cultura. Então, você tem que quebrar o ranço do medo do empresário em procurar um tributarista, porque acha que se procurar um tributarista vai mexer com a Receita Federal, eu tenho telhado de vidro... Não, ele vai procurar problema dentro da minha empresa. Eu tenho telhado de vidro e a coisa vai implodir e já era. Esse é o primeiro óbice. O segundo óbice, mas eu estou com o meu contador há muitos anos, eu confio nele. Mas eu não estou falando para você deixar o contador e nem vai confiar. Continuar, até porque você não faz o trabalho dele. Não, eu preciso dele do meu lado. Sim. Preciso dele do meu lado para me ajudar a prestar um bom serviço para ele. E o terceiro óbice, realmente, é a pessoa entender que é o jogo. Certo. Não tem como você realmente pagar tudo o que precisa pagar. Porque senão a conta não fecha. Imagina o seguinte, tenho aqui em Pré-Volta, eu tenho 38 anos, não tenho advogado tributarista, sempre trabalhei lá com a minha empresa de contabilidade e agora eu quero contratar esse serviço. Estou cansado de pagar muito imposto, quero reduzir. A Andréa chega na empresa, primeiro eu acredito que você vai conversar um pouco comigo para entender o que é empresa, o que eu quero, o que você pode fazer. Sim. Depois você vai com certeza chamar o contador e sentar com ele e fazer uma sessão com ele. Para depois você começar a pensar em diagnósticos. É mais ou menos isso? Não. Vamos lá, olha lá. Você vê que estamos aprendendo junto, hein? O bom tributarista faz a lição de casa antes. Então, por exemplo, se o Alcides me convidou a vir aqui, eu já vou entrar no seu site, vou ver o seu negócio, vou pegar o seu CNPJ, eu já vou saber o que você faz. Não adianta vir fazer aqui, falar com ele de CMS, se ele nem recolhe CMS. Entende? Então, eu já faço um pré-diagnóstico disso. Eu já conheço o que o mercado faz na sua área, já conheço o que os tributaristas fazem no tipo de negócio seu, e eu venho aqui já conversar com você. Alcides, olha, a sua empresa faz isso, a gente pode ver isso. Para isso, você concorda? Concordo. Então, para tudo isso, eu preciso de alguns documentos para analisar. Hoje em dia está até mais fácil, eu não preciso nem muito falar com o contador. Eu já vou internet, no ECAC, né? Exato. Tudo. Só pega a minha senha lá e pau. Hoje existe um tal de ECAC, que é o sistema da Receita Federal, que eu entro com a sua senha, uma senha só de consulta. Não tenho o poder de mudar nada disso. Vou lá no consulta. E existem muitos softwares de tecnologia, inclusive, que a gente faz um rastreio do seu ECAC para ver se você já recolheu alguma coisa a mais. Então é rápido. Tem prazo para restituição, é tudo de 5 anos para trás. Então, você vê como é dinâmico o negócio? Então, hoje em dia, eu não estou muito refém mais da contabilidade como era antes. Depois de tudo isso que eu te mostrei, os fundamentos, o que serve, aí a gente já vai ter um papo com o seu contador. Certo. Mas aí seria uma coisa mais de aplicação já. Alinhar o que pode ser feito. Exatamente. Então, assim, não tem muita coisa de errar, sabe? De apontar dedo de erro, de falar de crítica. Não é essa a pegada. A pegada é realmente ajudar a empresa. Resolver se tem. De repente não tem nada a fazer. Exato. Pode ser que não tenha nada. Às vezes a gente acha alguns erros. Mas pode ser que não tenha nada. Pode ser que tenha alguma coisa. Não é risco. Não. É a possibilidade de melhorar. Às vezes a gente vê alguns erros complicados. Por exemplo, eu já vi empresa tomando muito prejuízo sendo tributado pelo Simples. Empresa pegando... Quer ver o pior cenário? É isso, que eu já vi várias vezes. Empresa que vai tomar empréstimo bancário para pôr dinheiro no fluxo de caixa. Tem problema aí. Pode. Dinheiro geralmente é para investir. Exato. E aí você pode entender que boa parte pode estar no problema tributário. Ou a eleição do regime tributário errado, ou não está usando todas as despesas da empresa como insumo para reduzir imposto. Certo, correto. Você tem crédito de PIS/COFINS, você deduz imposto de renda e contribuição social. Às vezes só tem um CNPJ. Hoje em dia é difícil você ter só um CNPJ. Você tem que dar uma manejada em algumas coisas. Não me dá bronca, não. Hoje, a nossa empresa tem 38 anos, nós temos um CNPJ. A gente concentra mais, tudo bem. Às vezes... Nós temos algumas consultorias aí que nos ajudam, inclusive, a tributar. Tá? Nós fizemos uma seleção de casos. Sim, André. mas às vezes você tem dois CNPJs, às vezes... Você tem que analisar e falar, opa, aqui pode ser um bom caminho. Exato. No nosso caso, no momento lá que a gente fez essas análises, não valia a pena. Mas não é porque para nós não valia a pena, para outra empresa não vai valer. Enfim, é muita coisa. Agora, eu estou gostando bastante desse bate-papo, quero puxar esse gancho aí, é muita coisa.
Do que mais você poderia falar? Por exemplo, vou viajar aqui, já que é redução de tributo, lei do bem, dá para falar de a reforma tributária em si, daria para falar em como montar uma empresa no Uruguai. Estou viajando aqui, André. Estou trazendo aqui um público para você trazer assuntos e a gente fomentar aqui, a gente provocar esse pessoal que está do outro lado da câmera. Super legal, Cides, assim, eu até agradeço a oportunidade, porque assunto não falta. Né? Com 25 anos de experiência, eu já vi muita coisa, né? Eu sou empresária que advogo para empresários. Então, a gente pode falar de gestão, problemas de gestão, que é super legal. Eu faço parte, eu criei a comissão de empreendedorismo na advocacia. Como eu falei, advogado achava que não era empresário. Olha só. E foi difícil colocar essa cultura lá dentro, viu? Até hoje. É prestador de serviço, prestador de serviço. O código de ética da OAB não pode fazer marketing. Eu falei, oi? O código de ética da OAB não deixa eu captar clientes. Não deixa eu captar, mas você tem que ir atrás dos clientes. Então, a gente pode falar de gestão. Só da área tributária tem assunto específico por segmento. Então, o que pode falar para segmentos da área de TI? Tem a lei do bem, tem a tributação offshore, por exemplo, no Uruguai. Tem uma empresa... Será que é melhor estar no lucro real, no presumido ou no simples, uma empresa de TI? Tem várias coisas. Créditos tributários, que está embaixo do tapete, que a empresa ainda não recuperou. Para a empresa de TI, por exemplo. Então, num nicho só, tem vários assuntos, né? Que nem eu falei, dos médicos. Os médicos podem reduzir a carga em 70%. Olha. E a maioria não sabe. A gente pode falar sobre isso. A gente pode falar sobre as indústrias. Olha o absurdo hoje. Vou te contar um outro cenário. Uma transação tributária. O que é isso aí, André? É um outro cenário do tributarista. É aquele tributarista que encontrou um empresário mais arrojado, que quis crescer a empresa dele, não pegando dinheiro no banco, mas deixando de pagar os impostos. Certo. Ele se alavanca com os impostos. E quem faz isso, Alcides? As grandes empresas. Muita grande empresa deve milhões de impostos, verdade? O que o governo faz? O governo fala assim, ele coloca o seu fornecedor como seu fiscalizador. Então, se você não tiver CND, a certidão negativa, talvez você não preste o seu serviço para uma grande empresa. Correto. Então, você tem que estar sempre adimplente com tudo, para você ter a tal da CND para poder prestar o serviço. Correto. Que é um absurdo. Concorda? Só que as grandes empresas, por serem grandes, elas dominam o mercado. Então, não precisa de CND para ninguém. O governo não bate lá como bate no pequenininho. Ela não precisa de CND para vender. Entende? Sim. Então, o que muitas fazem? E ninguém vai duvidar delas. Elas não pagam imposto. Que loucura. Elas não pagam imposto. Então, você vê, devendo bilhões de reais. Milhões de reais. Grande. Aí vem o governo e lança uma lei chamada transação tributária. Que olha a sacada. Empresas que estão no lucro real, que devem mais de 10 milhões de reais, que tem prejuízo fiscal acumulado no balanço, você pode pagar esses 10 milhões com o seu prejuízo fiscal. Não paga imposto. E se você fizer essa operação ainda e oferecer para pagar à vista, você guardou dinheiro, sim, você tem uma redução de até 80% do imposto. Você paga a parte com prejuízo e ainda ganha 80% do que sobra, então que seria 10 milhões virou... 2, 3. Até menos. Então, isso está na lei, a transação tributária, a gente aplicou para várias empresas. E como o tributarista ganha? Na diferença do resultado. Naquilo que eu te economizei, eu vou te cobrar um percentual sobre o resultado. Você não pagou nada para o tributarista, você não pagou nada de imposto no tempão, né? Você guardou esse dinheiro e ainda fica adimplente, né? E você está usando uma lei da transação tributária. Então, a gente pode falar sobre transação tributária. Nossa, precisa trazer essas daí para os pequenininhos também, né? Porque 10 milhões, né? Então, se a gente ficar devendo 10 milhões, nós já fechamos. Então, tem que trazer para as empresas pequenas. A transação tributária para a empresa pequena não é tão vantajosa. Por isso que para a empresa pequena, você precisa contratar um tributarista para analisar realmente a carga tributária para não deixar acontecer na adimplência. Sim. Entendeu? Porque nós precisamos da CND. Qualquer coisa que nós vamos fazer, primeiro você mostra o CND, depois você se apresenta. Exato. O gigante não. O gigante não apresenta nada. Então tem muita coisa na área tributária para falar. Reforma tributária, então, CBS, IBS, precisa abrir uma holding, não precisa abrir uma holding. Como é que eu faço planejamento sucessório? Vai aumentar o ITCMD?
tenho que fazer inventário, como que eu faço? Que a gente fala bastante com a sua esposa, Juliana. Sim. Tem muito assunto para falar. Então, assim, o que você quiser falar disso, eu venho aqui toda semana falar com você. Então, pessoal, vocês viram que os próximos capítulos do Vox Talk vai ser com a André de novo, hein? Tem muito assunto aí. Tem Então, muito assunto. André, por favor, pensa em alguns temas interessantes que você Faz uma gostaria enquete de aí que o pessoal falar. quer. O que o pessoal quer ouvir? Também, que você gostaria de falar para a gente trazer aqui de Legal. volta. Se despede aí do seu público. Legal. O tela é sua, por favor, Tá fica à bom. vontade. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Realmente, a área tributária é uma área muito rica, e porque a gente tem muitos problemas no Brasil com a parte tributária, então traz ensejo para a gente falar sobre isso. Eu fico super à disposição para, como o meu trabalho de servir, informar de forma institucional o que acontece, quais são as oportunidades que existem para a redução da carga tributária, e para que você, empresário, também tenha uma melhor rentabilidade no seu negócio e não esteja só o governo como seu maior sócio. Com certeza eu vou trazer a André para dar um suporte aqui para a gente. André, muito obrigado, foi um prazer aí te conhecer, foi um prazer bater um papo com você. Tenho certeza que o nosso público gostou bastante, tá? Obrigada. Então, pessoal, agradeço. Esse foi o nosso Vox Talk. Os dados vão estar aqui embaixo para vocês poderem acessar a Andréia. Dê um like, clique aí no sininho e até o próximo Vox Talk.